Então tá, né, pessoal? Vamos de novo retomando o nosso trabalho em cima da dinâmica e especificamente também aproveitando aqui fazendo uma revisão das leis de Newton, mas com outro foco, onde vão aparecer algumas imagens interessantes para que vocês possam ter uma apreciação mais criativa, mais detalhista sobre as leis de Newton. E depois, é claro, a gente já começa a fazer a apresentação das forças notáveis ou também chamadas de forças importantes. Então, o seguinte, certo? Nós temos que caracterizar aqui, né, em primeira mão, vai entrar uma brincadeirinha, é claro, né, sempre tem, é importante que a gente possa também dar uma descontraída, e nós vamos essa revisada, né, primeiro, naquela ideia do que é a causa do movimento, né, certo? Então, como eu já tinha colocado um lado histórico para vocês, sobre o estudo do movimento, começa com Galileu Galilei, o italiano, né, o outro italiano, seu discípulo Torricelli, certo? Contribuíram muito para o estudo do movimento. Então, Newton realmente tendo uma mente privilegiada e também, né, como ele mesmo sempre afirma e dizia, né, eu só consegui enxergar mais longe porque eu me apoiei em ombros de gigante. Então ele estava falando desses ombros que no caso, né, um deles Galileu Galilei, o outro no caso Torricelli, Nicolau Copérnico e tantos outros que já deixaram um legado para o estudo do movimento e aí então, né, toda a discussão porque realmente, né, Newton enxergou mais longe em função, né, da sua apreciação matemática, como nós já colocamos, certo? Então, os três princípios fundamentais da mecânica, o chamado princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, o princípio fundamental da mecânica, que é a segunda lei de Newton, e o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, certo? Nós também precisamos enumerar as leis e designando as leis, porque de vez em quando tem algumas provas que são bem assim, ó, cri-cri, ou seja, que pedem, né, qual é a primeira lei de Newton, como ela é chamada, como é que é a segunda lei de Newton, né, e também a terceira. Então é importante que a gente tenha, né, se apodere, tenha esse conhecimento, né, esteja apto, né, também para aprender, né, os nomes, né, as designações das leis de Newton. Bom, então é importante que a gente retome o conceito de força, porque força é um agente vetorial, ele sempre é capaz de imprimir movimento ao corpo, é capaz de cessar movimento ao corpo, capaz de alterar, desviar a trajetória de um corpo em movimento, ou até mesmo provocar uma deformação, né? Mudar a forma do corpo, como nós temos, por exemplo, no estudo da força elástica, certo? Então, sempre quando nós tratarmos de o conhecimento do que é força, nós temos que imaginar que força é como se fosse um empurrão, a força é uma interação para poder depois entrar propriamente dito como aquela ferramenta da terceira lei de Newton, que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Então nós precisamos dominar primeira mão o que é força, certo? Mas eu tenho certeza que vocês já estão, né, assim, ó, já assimilaram, já entenderam a ideia de força, certo? Para que a gente possa cada vez nos aprofundando sobre a força. Então, damos o nome de força a qualquer causa que inicie ou modifique o movimento de um objeto. Um conceito bem clássico e bem, né, direto, né? A força, se é uma grandeza vetorial, tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Lembra que o módulo é a mesma coisa que intensidade. Lembra que módulo é a mesma coisa que magnitude, tá? E aí, então, né, nós temos aqui a medição da força. Como se mede a força? A força é medida através de um aparelho chamado de dinamômetro, tá? Na imagem, vocês podem perceber ali que tem
né, uma pessoa, né, um marinheiro, que ele está utilizando um dinamômetro de distensão, um dinamômetro de distensão de mola, tá? E aí, então, devido ao peso daqueles peixes que ele está, no caso, tentando medir, aferir, né? Esta força-peso, ela é anulada, sendo um pouco mais criteriosamente aqui tecnicamente, né? A força-peso é anulada pela força da mola, ou também chamada de força elástica, certo? Esse é um dinamômetro de distensão. Também existem dinamômetros de compressão, que depois nós vamos, né, dar um pouco mais de suporte para vocês, né, em explicações mais à frente sobre o conteúdo. Então, mas o mais comum é o dinamômetro de distensão, certo? A mola se alonga quando solicitada por uma força. Bem, agora entramos dentro de um contexto, né? As unidades de força. A unidade de força sistema internacional é o Newton. A unidade no sistema técnico significa quilograma-força, kgf. Tá? E 1 kgf, quantos newtons são? São 10 newtons. Professor, kgf, de onde é que veio? 1 kgf, gente, por definição, é a força que é aplicada em um determinado objeto, certo? Um objeto de massa de 1 kg, e a aceleração que se utiliza é uma aceleração de 9,8, para não dizer 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você pegar um corpo de massa mm de 1 kg e acelerar esse objeto com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando, certo? 1 kg vezes 10, nós vamos ter 10 newtons. A esse 10 newtons foi chamado de 1 kgf, 1 kg-força, certo? Então, 1 kg-força é uma unidade técnica, é a unidade que de vez em quando aparece em alguns concursos, em algumas provas, certo? Seja, né, do Enem ou da URGS, ou de um concurso de prova particular, certo? Ou até mesmo em concursos, né, que tipo tem que ter alguma coisa ligada à física, tá? Certo? Então, para perito, né, no caso, para advogado perito, alguma coisa assim, é necessário, né, polícia civil, polícia, né, técnica, alguma coisa, precisamos ter conhecimento também sobre a unidade de quilograma-força, tá? Então é bom que vocês estejam ao par sobre o conhecimento, né, desse tipo de unidade também, tá certo? Seguimos depois, nós temos aqui, né, propriamente dito, as leis de Newton. Então, aqui mais alguns retoques, por isso que a gente precisa fazer, né, uma retomada. A primeira lei de Newton, que é chamada lei da inércia, né, que diz que a força resultante ela vai ser zero, porque não vai ter aceleração. Então, todo corpo que está em repouso, tá, ou em movimento retiliniforme, permanecem nessas condições, ou nessa condição, no caso, ou só de repouso, ou só de MRU, até que uma força resultante, ou uma força, obrigue a alterar o estado, ou de repouso, ou de MRU, certo? Um pouquinho mais de detalhe dessa primeira lei de Newton, aqui a gente chama, né, em simbologia ou em símbolos, que a força resultante é zero. Aí nós entramos no âmbito do equilíbrio, né? Se for um equilíbrio estático, nós estaremos então chamando que é o repouso, tá? Ou se for o equilíbrio dinâmico, é o movimento retilíneo uniforme, MRU, tá? Então, a primeira lei de Newton tem a ver com equilíbrio, né, professor? Sim, a primeira lei de Newton tem a ver com equilíbrio, tá? Então, força resultante zero, aceleração zero. Ou vai ser um equilíbrio estático, e daí tu anula todos os vetores que estão agindo sobre um objeto em repouso, e daí então vai dar zero. Ou também nós podemos ter o chamado equilíbrio dinâmico, quando um objeto está em MRU e se ele estiver sujeito a forças F1, F2, F3, F4, tá? Todas essas forças deverão ser canceladas para que nós tenhamos um objeto em equilíbrio. Mas como, professor? Se a força resultante é zero, como é que ele está em equilíbrio dinâmico? Como é que ele está em MRU? Lembra que nós precisamos, para que um corpo entre em movimento, né, ele tem que ser acelerado
ele tem que ter uma força resultante diferente de zero. Nós já falamos sobre isso. Agora, depois que o corpo embala, tá? Depois que ele adquire uma velocidade constante em uma linha reta, ele pode, né, ficar desprovido de forças agindo sobre ele. Tá? A força resultante é zero, ou possa que não tenha nenhuma força, que a partícula esteja livre, e que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ele vai estar dotado de um movimento retilíneo uniforme, que é um equilíbrio. Então, não precisamos ter força resultante agindo. Ele vai ficar no seu estado de inércia, que aqui, no caso, estamos exemplificando como sendo um movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então, algumas imagens também para que vocês possam, né, visualizar, né, a ideia para algumas charges, para ficar um pouquinho mais, de uma forma mais didática, né, pedagógica, para que vocês tenham essa noção. Bom, um pouquinho mais sobre a primeira lei de Newton, né? O conteúdo físico da primeira lei de Newton é o seguinte: num referencial em que uma partícula livre, olha só o que é partícula livre, tá? Nós já vamos conceituar também sobre isso. Então, o que é realmente o conteúdo físico da primeira lei? Tá? Num referencial em que uma partícula livre está em repouso, qualquer outra partícula livre do universo só pode estar em repouso ou só pode estar em MRU. Então, se tu fixar o referencial em alguma coisa que está ou em repouso, tá? Ou que está em MRU, tu poderá enxergar todos os fenômenos da mecânica, certo? Inclusive, se um outro objeto sendo observado por esse referencial, estando em repouso ou estando em movimento retilíneo uniforme. Mas, professor, se estivesse acelerado, também no referencial inercial, certo? Também ele poderá ver e poderá descrever esse fenômeno, tá? Porque ele é o referencial inercial. A primeira lei de Newton é muito importante, porque ela estabelece referencial, gente. Ela estabelece coisas metódicas, e aí a gente precisa estar atento, muito atento sobre, né, o conceito. Então aqui tem uma ideia para que fique mais claro o que é partícula livre, é toda aquela que está livre de forças, ou que a resultante de todas as forças aplicadas na partícula obrigatoriamente seja nula. Um referencial em que uma partícula está em repouso ou em MRU é chamado de referencial inercial. E tudo vai ser observado através desse referencial inercial. Tá? Toda a mecânica clássica ela será observada assim. Mas, professor, será que vai ter um momento em que nós não vamos usar um referencial inercial? Podemos sim. Pode aparecer algum tipo de questão onde o referencial não seja inercial, mas daí nós teremos que fazer a conceituação. Por enquanto, ficamos, né, e tenhamos com clareza sobre o aspecto do referencial inercial. E aí, consequentemente, nós estaremos assim, ó, né, falando 99,9% de questões de física no âmbito da física clássica, certo? Ok? Tá? Quando for referencial não inercial, falamos depois. Mas agora, foco nisso, certo? No referencial inercial. Da mesma forma, a primeira lei de Newton pode ser enunciada, então, da seguinte maneira, tá? Ou do seguinte modo. Se a resultante das forças que atuam sobre uma partícula é nula, ela está parada ou em MRU, num referencial inercial. Tá? Então, fechando um pouco mais aqui para você. Depois nós já entramos no princípio fundamental da dinâmica, ou princípio fundamental da mecânica, PFD ou PFM, né? A segunda lei de Newton, a força resultante é massa, vezes a aceleração, o famoso frango com massa, onde nós temos que a relação entre a força, no caso resultante, que age sobre um corpo, e a aceleração por ele adquirida é constante. Essa constante é igual à massa do corpo. Um detalhe importante é que a massa do corpo também pode ser chamada de medida da inércia de um corpo. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia.
Quanto menor a massa de um corpo, menor a medida da inércia do corpo, tá? Certo? Lembrando que massa é a medida da inércia, é a dificuldade do corpo em ser acelerado, tá? É a dificuldade de tirar o corpo, né, daquele estado, tá, inercial, daquele estado, né, ou do repouso ou do estado de MRU. Então, o corpo que tem maior massa, tá, obrigatoriamente traduzindo para vocês assim, ó, corpo de maior massa, ele tem mais dificuldade de acelerar, coisa muito fácil. Um corpo que tiver menor massa, tá, é mais fácil de promover o movimento, é mais fácil de provocar aceleração, certo? Importante que a gente saiba isso, hein? Depois, assim, caracterizando um pouco mais, de uma forma muito mais avaliativa, metódica, o que é um newton de força mesmo, professor? Tá? Já que tu tem, então, a força resultante é massa vezes aceleração, o famoso a força resultante é má, ou frango com massa, tá? 1 newton, tá, de força sendo aplicado por um dinamômetro, olha lá, um dinamômetro de distensão, é a massa que nós temos de 1 quilo, tá? E sofrendo aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, fazendo uma força de 1 newton, o que é 1 newton? É quando nós temos a massa de 1 quilograma agindo na aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força de 1 newton é quando a massa é de 1 quilo e a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Muito direto, muito simples, mas também é algo que a gente precisa apresentar agora para tá? Agora um pouco mais assim, ó, de esmiuçamento, de uma parte mais gráfica, né? E voltando ainda à parte da força resultante é massa vezes aceleração, mas num contexto que nós já falamos, agora revisando, mas na forma de imagens. Para corpos de mesma massa, imagina que sempre vai ser o mesmo corpo, aquele bloquinho que está sendo acelerado ali. Fazendo uma força resultante, essa força resultante vai provocar uma aceleração A. Se você dividir a força resultante pela aceleração, você vai ter a massa do corpo. Ponto. Prof, e agora se eu pegar o mesmo bloco de massa M e dobrar a força resultante? Se você dobrar a força resultante, você vai dobrar a aceleração. Pegando o mesmo objeto de massa M e triplicando a força resultante, tá? Você vai triplicar a aceleração. Então, pessoal, o que nós queremos que obrigatoriamente vocês entendam? Força resultante e aceleração são proporcionais, são representados através de uma reta inclinada para corpos de mesma massa, tá? Então, se dobra a força resultante, dobra a aceleração. Se tu simplificar o 2 com 2, tu vai ter sempre a mesma massa. Se triplicar a força resultante, vai triplicar a aceleração. Então, triplicando obrigatoriamente a força, triplica a aceleração, você simplifica 3 com 3 e você vai ter a mesma massa. Então, para corpos de mesma massa, aumentando a força resultante, aumenta-se a aceleração e a massa é a constante de proporcionalidade. Prof, tem uma outra situação que tu já falou, né? Sim, tem uma outra situação. E é essa aqui que a gente fala. Olha só, se agora nós trabalharmos com massas diferentes, certo? Olha ali, o primeiro bloco tem uma massa M. O segundo bloco nós já temos 2 vezes massa, 2 vezes M. E o terceiro bloco é 3 vezes a massa, M. Então, o módulo da aceleração adquirida por um corpo, isso vocês têm muito bem caracterizado, sempre na segunda lei de Newton, no nosso material, tá? E vocês observem, o módulo da aceleração adquirida por um corpo é inversamente proporcional à sua massa, caso a força resultante seja constante. Então, se você mantiver sempre a mesma força, tá? E começar a aumentar a massa do objeto, a aceleração vai ser inversamente proporcional à massa. Ou seja, quando dobrou a massa, caiu a aceleração pela metade, como vocês podem verificar ali na segunda imagem daqueles bloquinhos. Prof, se aplicar a mesma força triplicando a massa, se triplica a massa,
a aceleração é reduzida a 1/3 da primeira massa da aceleração original. Lembrando que matematicamente, quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, sempre quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a representação é de uma curva chamada de hipérbole. Ela não toca no eixo do x, que no caso aqui é o eixo das massas, e não vai tocar no eixo dos y, que vai ser a aceleração. Bom, trabalho, nós temos aqui, né, uma imagem muito bacaninha, né, que mostra ali, né, os japinha, né? Você não pode tocar sem ser tocado, tá? Claro que nós estamos falando sobre força de contato aqui, né? Então, né, você não pode tocar sem ser tocado, né? Força de contato, que no caso vai ser a força normal, que nós já vamos fazer um comentário, tá? Então, né, os dois ali que estão se beijando, então, né, um toca o outro, né? Correto? E aí, então, está formando paração-reação entre o garotinho e a garotinha. Mas a garotinha que está sobrando ali, tá? Ela está, né, emburradinha, nota, obrigatoriamente, ela não está tocando uma outra pessoa, né? Então, quer dizer, claro, ela toca ali na escadaria, nos degraus e tal, mas no caso, especificamente, comparando, né, o menino e a menina que se beijam. E a outra menina, no caso, não beija, então quer dizer, por isso aquela frase, você não pode tocar sem ser tocado. Essa é a terceira lei de Newton, que se diz assim, para toda ação existe uma reação igual e oposta, de uma maneira muito simples. Porque força obrigatoriamente é uma interação, certo? Força é interação, inter, tá? Interagir, dois. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária, tá? E aí, então, né, temos aqui, ó, sempre que um corpo exerce uma força sobre outro corpo, esse exerce uma força de reação igual e oposta aplicada sobre o primeiro corpo. Então, se o garoto empurra a parede empurra o garoto. E vai facilitar, vai ficar observável o fenômeno, porque o garoto está sobre patins ali, ó. Certo? Então, por isso que ele entra em movimento. E a parede não entra em movimento. Ah, professor, mas por que que não? Porque a parede tem uma massa enorme, tem uma inércia grande. Então, quer dizer, cuida. Nem sempre observamos, né, o par. Não é que ele não exista. Ó, o garoto empurrou a parede e a parede empurrou o garoto, tá? Mas o garoto entrou em movimento porque ele está sobre patins. Ah, mas se ele não tivesse sobre patins, ele não ia entrar em movimento. Ele não entra em movimento porque a força de reação que ele sofre seria anulada, por exemplo, por uma força de atrito, certo? Então aqui que eu quero que vocês entendam. As forças de paração e reação são forças de mesmo módulo, de mesma direção, sentidos contrários, jamais se anulam porque estão sendo aplicadas em corpos diferentes, tá? São forças que atuam ao mesmo tempo, no mesmo instante, certo? Tem a mesma natureza, se é de contato a ação, a reação é de contato, né? Se a ação é uma força de ação à distância, a reação também vai ser de reação à distância. Ah, professor, como é que eu vou imaginar isso? Pensa na força-peso, tá? Ou melhor, pensa, né? Assim, ó, que a força-peso eu já vou falar daqui a pouco, né? Mas pensemos, por exemplo, o ímã atrai o prego e o prego atrai o ímã, tá? Então, quer dizer, são forças de ação à distância, tá? Um ímã, tá? Um magneto atrai um pedaço, um prego de ferro ou de aço. E esse prego de ferro atrai o ímã, o magneto. Nós não precisamos ter obrigatoriamente o ímã em contato com o prego. Se deixar um pouquinho afastado de uma certa distância, por isso que é chamada de força de ação e reação à distância, porque você pode deixar uma certa distância e aí eles estão trocando forças, eles estão interagindo. Tá? No caso, o exemplo que cito, o prego de ferro ou de aço com o ímã magneto. Tá bom? Então, para forças de ação e reação nunca se anulam,
pois sempre atuam em corpos diferentes. E não te esquece, né, que são forças de mesma natureza, né, que são forças que têm assim, ó, sua observação, tá? Nem sempre tu observa o para-ação e reação, tá? Nem sempre. De repente tu só pode enxergar apenas a ação, de repente tu só vai enxergar a reação, ou posso que não enxergue nada. Mas sempre quando uma força, dois corpos trocam forças, obrigatoriamente, essa troca, tá? Ela está presente. Mesmo que não, né, você não enxergue a essência de sua observação. Aqui nós já damos o primeiro passo e depois seguiremos, é claro. Nós temos aqui as chamadas forças que são notáveis ou forças importantes. E aí, é claro, eu tenho que começar com a força-peso. Tá? O que é peso? O peso de um corpo é a força com que a Terra ou um outro astro atrai, né, os corpos ou o corpo, e que tem uma direção vertical e o sentido sempre é para baixo. Ali nós temos o Tarzan, o cipó, né? Obrigatoriamente a Terra está puxando o Tarzan. Nota, não há contato entre Terra e Tarzan, tá? Mas a Terra puxa o Tarzan, tá? Ele está pendurado no cipó e o Tarzan está puxando a Terra, tá? Então, a força de atração da Terra sobre um corpo, né, manifesta-se à distância, tá? Por que surge a força-peso? A força-peso é quando você pega a massa do objeto puxado pela Terra e pelo campo gravitacional que a Terra gera. Esse campo gravitacional é chamado de G. Ali tem uma simbologia, tem uma representação muito simples, que mostra as linhas de campo gravitacional, tá? Que o campo G, tá? A Terra com a sua massa enorme, gera algo de invisibilidade que está puxando. Isso é chamada gravidade, ou campo gravitacional. Então, se você pegar a massa do objeto e multiplicar pela aceleração da gravidade, isso não deixa de ser o peso, massa vezes gravidade, é a força magorizada, tá? Então, massa vezes aceleração da gravidade, isso te dá o valor em módulo do peso, certo? O módulo do peso igual a mg, o vulgo pastel muito gordo. E o peso, então, é diretamente proporcional à massa e também à aceleração da gravidade. Então, vocês guardaram? O peso sempre em equação matemática, em módulo, em intensidade, você tem, então, maneira de calcular. O vulgo pastel muito gordo, P igual a mg. Direção, né, do peso sempre vertical do lugar. E o sentido sempre aponta para baixo, ou se tu quiser ser mais catedático, né, apontando para o centro da Terra. Tá? Olha lá a representação, né, do objeto de massa 0,1 kg, você multiplicando por uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, aí você vai ter, então, 1 Newton. Tá? O vulgo é força ma, ou agora, claro, ficamos de uma forma muito mais acomodada, dizer peso é massa vezes gravidade. A massa sendo de 0,1 multiplicando a gravidade 10, aproximadamente, você tem um peso de 1 newton. Cuidado aqui, pessoal, que sempre é bom, né? Eu acredito que vocês já saibam isso, mas sempre é bom, né, destacar e chamar a atenção de vocês, né, que não confundir massa e peso e massa. A massa é a medida da quantidade de matéria, falando assim um pouco, associando a parte da química, né? Certo? Para se unir aqui com a física, né? Uma coisa mais, né, físico-química. Ou a massa é a dificuldade do corpo em ser acelerado, ou seja, a medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Menor a massa, mais vai acelerar. O peso, tá, é a força com que a Terra ou o outro astro atrai o corpo. Tá? A massa é característica do corpo, não é do local. A massa de um objeto não muda. Quando você, por exemplo, tira a massa, por exemplo, de 5 kg de arroz aqui
do planeta Terra e leva 5 quilogramas desse arroz lá para Júpiter, não vai mudar a massa. A massa é massa. A massa é quantidade de matéria. Ah, professor, mas vai mudar o peso, né? Claro, vai mudar o peso porque vai mudar a gravidade. Uma coisa é a gravidade aqui na Terra sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então você multiplica 5 vezes, né? 5 vezes 10. Né? Você vai ter então 5 quilogramas de arroz vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 50 newtons. Agora, se você levar lá para Júpiter, por exemplo, a massa desses 5 quilogramas de arroz continua sendo 5 quilogramas de arroz. Mas a gravidade em Júpiter, a gente praticamente sabe que arredondando, ela é 30 metros por segundo ao quadrado. Estou arredondando, né? Em torno de quase 28, né, metros por segundo ao quadrado. Mas vamos arredondar para 30. Agora tu vai pegar, então, pastel muito gordo em Júpiter. A massa do arroz é 5 quilogramas, multiplicando por 30. Nota, tu vai ter 150 newtons. Então, o que muda é o peso, tá? Quando você muda de local. Então, por isso que o peso depende da massa, característica do corpo, e também depende do local, porque tem a ver com a gravidade. Está muito bem claro isso? A unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. A unidade para o peso é um newton. Sistema SI newton. E um newton é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Não te esquece disso. A massa, o instrumento de medição da massa é a balança, tá? Aquela que é de pratinhos, tipo o símbolo do direito. A medição do peso é usado, o instrumento de medição é o dinamômetro, certo? A massa, não te esquece que é uma grandeza escalar, fica perfeitamente definida apenas com o número e a unidade, fica perfeitamente definida com o seu módulo, tá? Já o peso é grandeza vetorial, é um vetor. Tem uma intensidade ou módulo, que é mg, que se calcula. Tem uma direção, que é vertical, vertical do lugar. E o sentido é para baixo ou para o centro da Terra. Tá? Muito cuidado, muita atenção. Sempre é bom chamar a atenção sobre conceito de força-peso e não fazer confusão entre peso e massa, ou massa e peso, que de vez em quando a gente tem umas barbadas, né? Aparecem essas comparações e a gente tem que estar muito bem firme com isso. Para a gente já encerrando essa nossa aula, eu vou falar para vocês sobre a força normal, tá? Segundo tipo de força, certo? Nós vamos continuar as nossas aulas, depois falando de força elástica, nós vamos falar de força centrípeta e assim por diante, força de atrito. Bom, mas agora nós vamos marcar território, nós vamos falar de força normal, tá? Nós estamos visualizando aqui por essa imagem que tem um tijolo, tem um bloco sobre uma mesa, tá? Entre a mesa e o bloco existe um tipo de força de troca, uma força de interação. Cuidado, não é o peso, tá? Não é o peso, porque força-peso é a força com que a Terra puxa o bloco, por exemplo, ou que a Terra puxa a mesa. Agora, a proposta é essa aqui e vocês prestem muito bem atenção. A proposta é que se tem uma explicação, uma força de contato, né? Porque força normal sempre é uma força de contato, uma força de toque, que se estabelece entre a mesa e o bloco e mesa. Então, a mesa segura o bloco e o bloco aperta a mesa. Então, isso se chama força normal. Ai, professor, por que tu botou ali um normal N para cima e um menos normal para baixo? Ah, isso tem a ver com vetores, tá? A mesa faz uma força normal para cima e o bloco faz uma força menos normal, ou seja, um vetor simétrico, que é aquele que tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentido contrário. Então, entre mesa e bloco, nós temos ali um para-ação-reação. Correto? Ok? Sempre quando os corpos se tocam, nós temos uma força de contato. Mesa, bloco, bloco, mesa. Tá? Então, a força normal é uma força de contato.
por definição, a força normal é sempre perpendicular à superfície, tá? Certo? Ó, a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Já vou mostrar no outro slide para vocês. E aqui eu vejo, aqui ó, uma coisa que o gurizada gosta muito de perguntar. Os profs gostam muito de perguntar em concurso. A força normal forma para ação-reação. Reticências. Com quem? Veja a representação vetorial acima. Tá? A força normal forma para ação-reação entre mesa e bloco, que eu já estou falando, acho que pela terceira vez. Tá? Entre mesa e bloco temos um para ação-reação. Então, a normal tem o seu para ação-reação. Tá? A normal e o peso não formam para ação-reação. Tem várias formas de justificar isso para vocês. Tá? A força normal e a força peso não formam para ação-reação porque atuam no mesmo corpo. Se eu representasse, e depois eu vou representar em forma de exercício para vocês, isso, mas o peso e a normal nunca vão formar para ação-reação. Ah, atuam no mesmo corpo, né, prof? Claro, se atuam no mesmo corpo, como é que... Não tem como. Ah, elas podem se anular, claro. Força normal e força peso. Uma é força de contato, outra é força de ação à distância. Não tem como formar paração-reação. Para poder formar paração-reação entre normal e peso, só se elas fossem de mesma natureza. Então, muito cuidado com isso, gente. É uma coisa que eu vou insistir, que nós vamos voltar, eu vou revisar de novo. A normal tem o seu paração-reação, como você está dizendo ali, como você está visualizando, né, de uma forma bem legal. Tá? Mas normal e peso nunca vão formar paração-reação. Tá? Uma forma bem grosseira, bem rápida, de dizer, atua no mesmo corpo. Então não tem como formar paração-reação, normal e peso. Mas a normal tem o seu paração-reação. Ponto. Olha só como é que a gente representa a normal, vamos se acostumando para que a gente possa depois desenvolver e fazer exercícios com uma qualidade muito mais apresentável. Se o objeto estiver num plano inclinado, né, obrigatoriamente nós vamos ter então a força normal, né, sendo representada perpendicular. Normal é perpendicular, o corpo está apoiado numa superfície inclinada. Normal tem que ser representada dessa maneira, tá? Quando é um plano inclinado. Se for uma superfície horizontal, essa sim, essa é muito mais fácil ali, ó, tá? Mesa ou solo, né? Então, aplica uma força normal sobre o bloquinho. Essa é a mais comum, né? Quando é uma superfície horizontal. E quando for uma superfície vertical, olha só como é que a normal deve ser representada. Lembra que ela tem que ser perpendicular à superfície de apoio, tá? E agora nós vamos nos encaminhando agora sim para essa finaleira, né? Nós temos aqui o plano inclinado, já vou falando um pouquinho, depois vou aprofundando mais. Gente, nós temos, por exemplo, um corpo apoiado sobre uma superfície inclinada, né, sobre uma rampa. Vamos supor que não tem atrito, para não poluir muito aqui. Depois a gente até, quando for mais enfático e didático o exercício em si, quando a gente vai resolver, até nós colocamos o atrito. Mas agora nós temos a força-peso, que é a força que a Terra puxa. Por exemplo, essa caixa, eu estou visualizando o peso da caixa, não o peso da rampa, tá? E entre a rampa e a caixa nós temos uma força normal, tá? Então, nesse caso, já que não tem atrito, né, o objeto, né, sendo colocado, por exemplo, nessa rampa, é claro que esse objeto vai descer, tá? Ele vai descer com uma aceleração, e isso a gente pode também mostrar na forma de exercício, na forma de demonstração, mas sobre esse corpo somente duas forças atuam. A força peso, que a Terra puxa o bloco, e a força de contato, que no caso o plano inclinado faz sobre o bloco, que é a força normal. Professor, não tem um esquema, né? PX, PY, tem, gente. Mas só que agora, né, em primeiro lugar, né, vocês precisam entender isso, tá? Se não tem atrito, você coloca o objeto no plano inclinado, o objeto vai descer, óbvio, tá? E
Como saber representar os vetores? Essa é a minha preocupação. O peso e a força normal. Olha só como é que estão representados. O peso numa linha vertical e a normal perpendicular à superfície de apoio. Tá? Não vai me colocar normal contrário ao peso nesse caso aqui. A normal tem que ser perpendicular à superfície de apoio. E é uma coisa que a gente faz no plano inclinado, é fazer a decomposição da força-peso para ver como é que a gente pode ter uma noção, tá? Uma noção simples, o porquê que o objeto desce o plano inclinado, como é que a gente pode calcular a normal nessas condições. Então, olha só, a primeira coisa é você desenhar uma linha X ou um eixo X paralelo à rampa. Foi o que eu fiz ali, essa linha branca, né, pontilhada paralela à superfície do plano inclinado. E uma linha normal, ou seja, perpendicular, que segue, ó, tá? Esse é o eixo X. Agora, aqui o eixo Y, que é a sequência da linha normal, porque tem que formar 90 graus. Esse é o eixo Y. Agora nós vamos decompor a força-peso. Geralmente os problemas e testes de provas, tá, de concursos, eles sempre pedem para a gente fazer essa decomposição da força-peso. Então vamos aprender? Olha só, tu vai decompor o peso segundo o eixo X, que vai ser Px, e tu vai decompor o peso segundo o eixo Y, tá? Ó, então nós vamos desenhar uma linha paralela ao eixo Y passando pela extremidade do vetor peso, concorda? Uma linha paralela ao eixo Y, pela extremidade do P peso ali, né, vetor escuro, e uma paralela ao eixo do X, tá? Também passando pela extremidade, tá? Por isso que então eu vou formar aquela componente Px. E agora, né, decompondo o vetor peso segundo o eixo Y, nós vamos ter uma componente Py. Então forma Px, forma Py. Pois é, gente, esse ângulo θ, tá? Esse ângulo θ da rampa, ali da inclinação da rampa, ele vai ficar formado entre o peso e a componente Py. O mesmo ângulo θ da rampa de inclinação, tá? Se a gente fosse fazer um aprofundamento matemático, uma demonstração matemática, existem dois triângulos retângulos semelhantes, aí todos os ângulos internos são iguais, né? E aí, então, se a gente faz essa demonstração, o ângulo θ da inclinação é o mesmo ângulo θ que nós temos entre a componente peso, entre a componente Py e o peso, tá? O peso e a componente Py, é isso. Se nós montarmos, ficarmos só com o triângulo ali, ó, o triângulo pequenininho, certo? Px, Py e peso, nós vamos ver que nós temos uma relação de cateto adjacente, de cateto oposto e de hipotenusa. Então, o Px, ele é cateto oposto em relação a θ. O Py é cateto adjacente em relação a θ. E o P é a hipotenusa. Então, lembrando, né, que seno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa, obrigatoriamente o seno de θ fica Px dividido pela hipotenusa. Por isso que a componente Px ela vai ser dada por P vezes seno de θ. Professor, eu posso, de certa forma, memorizar isso? Pode. Tá? O ângulo θ da rampa é o ângulo que vai formar entre o peso e a componente Py. Não tem problema nenhum. E aí Px é dado por P seno θ. Memoriza. Tá? E Py, professor? O Py é cateto adjacente. Se tu dividir cateto adjacente pela hipotenusa, nós vamos ter cosseno. Tá? Se pegar o peso, né, e levar para lá multiplicando o cosseno, Py é dado por P cosseno de θ. Posso memorizar, professor? Sim. Tá? Pode memorizar. Então, Px, aqui no plano inclinado, sempre é P seno θ. E Py é P cosseno θ. Um pouquinho mais de explicação para nós encerrarmos aqui a nossa aulinha. Px é a componente horizontal do peso que tem uma finalidade, gente. Tá? Claro que como não tem atrito, como eu já tinha dito para vocês, aqui é um plano inclinado sem atrito, esse Px está sendo responsável, é a componente horizontal que está derrubando, que está acelerando o objeto, o corpo, rampa abaixo. Tá? Ah, mas esse objeto não cai, professor, mas se ele está no plano inclinado. Bom,
Se ele não caísse, se ele estivesse parado, se tivesse alguma força contrária, né, no caso, para mantê-lo em equilíbrio, esse bloco aí, mesmo assim, Px sempre é uma componente horizontal, guarda dessa maneira, que tenta derrubar ou que derruba o corpo rampa abaixo. E como é que se calcula? Px, P seno de θ. E o Py é a componente vertical, P cosseno de θ, que nessas condições Py, tá, que é P cosseno de θ, ela anula a normal. Então, nessas condições aqui, pessoal, nós temos o cálculo da normal. Tá? A normal vai ser, para essa situação, ela anula, porque o objeto não fica pulando enquanto ele está descendo o plano inclinado. A normal, ela vai ser dada em módulo igual ao módulo de Py. Então, normal vai ser P cosseno de θ. Certo, gente? Guardem isso, vamos brincando com essas ideias, tá? Vamos retomando, vamos aprofundando mais à frente, mas é importante que vocês saibam e que vocês entendam. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, né? Meu muito obrigado, né? E era isso tudo, pessoal, certo? Um abraço para todos, tá?